Paz e graça, queridos, Deus abençoe a todos vocês. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre as filhas de Zelofehade. Uma história abençoada que Deus vai falar com vocês. Deus abençoe a todos vocês, que a paz e a graça do Espírito Santo de Deus venha nos dar as suas vidas. Aleluia. Será que você tem se alegrado ainda que a figueira não floresça? Será que você tem se alegrado por aquilo que Deus só faz ou por aquilo que Deus é? Muitos buscam a Deus por aquilo que Deus faz, mas nós devemos entender que Jesus faz. Aleluia. A Bíblia fala: se seu pai e sua mãe se abandonar, o Senhor te acolherá. Nos braços de Jesus, nos atos de Jesus, nós encontramos abrigos. Aleluia. Aleluia. Se alegre no Senhor. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Fernandinho, ainda que a figueira não floresça. Queridos, nós estamos lendo esse livro de Morre Senhor. Senhor, ajuda-nos, ensina-nos a orar. A oração é o grande oxigênio, é o grande fundamento do cristão. Sem oração, o cristão não pode ir muito longe. Acredite, a oração te leva a lugares longe. O homem é definido por todas as coisas que ele queria fazer e não fez. O homem é definido por todas as coisas que ele queria fazer e não fez. O homem, ele é definido por todas as coisas que ele queria fazer e não fez. Isso é caráter. Isso é
um homem segundo o coração de Deus. Eu falei sobre os pastores segundo o coração de Deus, e vos dareis pastores segundo o coração, meu coração, que apacentem com sabedoria e inteligência. Vamos ver aqui um texto. A lei acerca das heranças. Eu vi esse texto, nunca tinha visto essa história assim, que me lembro na Bíblia. E estava vendo uma pregadora e eu tive esse site de falar sobre esse texto, muito pertinente. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Refe, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Grave, Macla, Noá, Roglá, Milca e Tirza, e puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre as congregações do que se congregavam contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai no meio da família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo... E falou o Senhor a Moisés. Isso foi Deus falando para Moisés. As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darão possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança do seu pai farás passar a elas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E falará os filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então darei a sua herança aos irmãos do seu pai. E também, se o pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis ao seu parente, aquele que for mais chegado da sua família. Para que possua isto aos seus filhos de Israel, será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Queridos, foi um pai naquele tempo, quando o pai não tinha filhos e o pai ele possuía alguma herança. A herança ela não era dada às filhas, porque as mulheres naquele tempo não tinham vez. As mulheres daquele tempo não tinham precedentes. E essas 5 mulheres, Zelofeade, ele tinha só apenas 5 filhos mulheres, não tinha filhos homens. E aquelas 5 mulheres intercedeu a Moisés, procurou Moisés, porque a riqueza, o dinheiro, a herança dos seus pais, do seu pai, ia ser entregue no caso do Estado, entregue a algo dessa natureza. E elas chegaram diante de Moisés e falaram para Moisés: Moisés, a nossa causa é justa, Moisés. Interceda diante dos sacerdotes, reúna toda a congregação e apresente-a a nossa causa. E Moisés foi falar com o Senhor Todo-Poderoso. E Deus Todo-Poderoso falou: Moisés, a causa das meninas é justa. Faça o que elas mandam. Tem procedência, tem equilíbrio. Elas foram 5 mulheres perseverantes. Eu queria também que aqui uma lição. Nós somos filhos de Deus. Como filho, você tem direito à herança celestial. Hoje muitas pessoas elas brigam por causa de heranças na terra, disso, daquilo, mas a sua maior herança é a herança espiritual. Não brigue por tesouros na terra, lute para a sua salvação, lute pela sua redenção da sua alma. A Bíblia fala que ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Deixa eu te dar um conselho: sirva a Deus.
Deus mudou a lei por causa daquelas mulheres. E você vai ver, aquelas mulheres tinham cada um significado diferente, que deu poder a elas para que ela conquistasse aquele direito perante a Deus do Israel. Deus mudou as leis, queridos. Deus muda a lei para te favorecer. Queridos, quando Deus quer agir, alguém já dizia que urubu vira garçom, menino vira gigante, baleia vira transporte e mulher vira tempero. Quando Deus quer agir, ninguém impede o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedidos. Deus muda as leis. A causa dela foi uma causa justa, uma causa equilibrada, sensata. Vamos lá. A primeira filha foi Maala. Maala quer dizer confiança. Se você confia, você descansa. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 125 diz: aquele que confia no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aliás, afinal de contas, quem você tem confiado? Você tem confiado em si mesmo? Você tem confiado nas suas riquezas? Você tem confiado no seu orgulho? Você tem confiado na sua soberba? Ou você tem confiado em Deus? Ou você fez como Nabucodonosor, o rei da Babilônia? Portanto, veja só o que aconteceu com Nabucodonosor. Daniel 4, versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia com os pobres. Se prolongar a tua iniquidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, a cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda esta palavra na boca do rei, quando caiu uma voz no céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino e serás tirado dentre os homens, e sua morada será com os animais do campo. Fartar-se-ão comer erva com os bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Nabucodonosor, ele teve essa prepotência soberba, essa arrogância. A Bíblia fala: quem é o homem mortal para o que estimes, e o filho do homem para o que o consideres. E Nabucodonosor deixou o Leviatã, o orgulho, a soberba, tomar conta do seu coração. E o profeta já tinha advertido ele. Daniel falou: Nabucodonosor, trate as pessoas bem, façam justiça, não seja tirano, não seja cruel. Ele deve ter dito para Daniel: estou pouco me lixando para você, Daniel. E a caso de 1 ano, Nabucodonosor pagou um preço muito grande. Queridos, por isso que nós devemos confiar em Deus, não confiar nos homens. Devemos confiar em Deus, não confiar na prata e no ouro. Devemos confiar em Deus, não nos nossos esforços, não no nosso intelecto. Claro que você precisa pedir a Deus para que Deus venha lhe abençoar, lhe dirigir. Agora, cuidado, nunca se firme em si mesmo, porque você pode cair e a sua queda pode ser fatal. O segundo conselho é Noá, a segunda filha de Zelofeade, é Noá, aquela que não para. A Bíblia fala: ser firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queridos, um copo de água que você dá um pequenino, você vai receber o seu galardão.
tudo que você fizer aos pequeninos, você vai receber o seu galardão. Então, perceba que Deus, Ele ama a todos. Perceba que Deus quer o bem de todos. Agora, é necessário que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você não deve parar. Você não precisa parar. Deus, Ele dá graça, unção e favor. Eu vi uma pastora, ela falando que quando Deus já chamou, e ela falou, interrogou a Deus, falou, Deus, eu não tenho teologia, eu não sou pregadora eloquente. E Deus falou para ela, eu te dou unção, eu te dou autoridade. Isso nós vamos ver depois. Então, peça autoridade, peça unção, peça graça, peça favor a Deus para você continuar a jornada, para você seguir em frente, para você conquistar aquilo que Deus colocou na sua mão para conquistar. Não ligue para as vozes alheias, não dê ouvido às vozes dos demônios, não dê ouvido à voz daqueles que querem parar o projeto. Certamente aconteceu com Neemias. Neemias estava num grande projeto. Alguém falou, Neemias, desce daí que eu quero debater com você. Desce daí que eu quero falar com você algo supérfluo, algo inútil. Neemias falou, não, eu estou em uma grande obra. Afinal de contas, se você estiver numa grande obra, não dê ouvido, nem escuta aqueles que querem parar a obra de Deus na sua vida. Róbla, aquela que não tem pés atados, ou seja, aquela que não é presa a nada. O pecado, ele prende o homem. A Bíblia fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Número 1, o pecado destrói o homem. Número 2, o pecado afasta o homem de Deus. E número 3, o pecado pode ser fatal. Foi o que aconteceu com Acabe. E Acabe disse Acabe, Elias, já me achaste inimigo meu? E ele disse, achei-te sim, porquanto já te vendeste para fizeres o que é mal aos olhos do Senhor. Quando o homem ele faz o que é mal perante os olhos do Senhor, ele se torna inimigo de Deus. Ele se torna um adversário de Deus. A Bíblia fala que o diabo veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio dar vida e vida em abundância. Creia, quando o homem ele faz o mal a si mesmo, ele passa a ser inimigo de Deus. Quando ele faz o mal aos outros, ele passa a ser inimigo de Deus. Ele se torna um homem blasfêmio. Ele se torna um homem arrogante, soberbo, altivo. Ele não tem compaixão de ninguém. Eu falei sobre isso aqui. Ele não tem piedade. A não ser que ele se arrependa, e a não ser que ele venha a ser um novo homem, uma nova criatura, há perdão para todos. Agora, é necessário que venha a ter a metanoia, que é a mudança de atitude. Nós sabemos que o mundo ele está passando por uma crise muito grande. Porque o mundo está passando por uma crise muito grande, porque pela medida do pecado, transgressões e iniquidades, hoje se comete sacrilégios, blasfêmia, que são o ápice, o topo do pecado, como nunca antes na história. Hoje o número de ateus, blasfemos, que cometem sacrilégio, está muito grande. A profanação está muito grande. O sacrilégio ele se divide em dois aspectos: a blasfêmia e a profanação. A profanação das coisas sagradas, a profanação daquilo que é sagrado. Hoje em dia você vai ver muitos ateus, muitas pessoas céticas, muitas pessoas cínicas, muitas pessoas críticas, até mesmo dentro do povo de Deus. Aliás, tem muitos crentes que ainda
não passaram pelo novo nascimento, não se arrependeram, e como Caim, as suas obras eram maus. Interessante que esse tipo de pessoas, eles querem destruir as pessoas que têm uma obra justa diante de Deus. E antes que você pense qualquer coisa, é Deus que julga. E quando o julgamento de Deus vem, ele é perfeito, ele é pleno. Não cabe a nós dizermos quem está certo, quem está errado, apenas falar a palavra, doutrinar a palavra, dizer a palavra, proferir a palavra, verbalizar a palavra. Mas quem é, é. E quem não é, não é. Logo, quem quiser ser, pode ser. E um dia será. Quem é, é, queridos. É como eu vejo, por exemplo, um leão. Ele é um leão. Ele tem característica de leão. Uma águia tem característica de águia. Agora, perceba que eu coloquei uma imagem de um leão forte, feroz, que se afastou do rebanho e foi trucidado pelos bois. Os bois representam os demônios. Quando você afasta do rebanho, você dá lugar a demônios. Quando você se afasta de Deus, você dá lugar aos demônios. Deus quer que você seja plenamente a imagem e sua semelhança, vivendo em comunhão com os irmãos. Ó, quão bom e consuelo é que os irmãos vivam em comunhão. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão, e ali Deus ordena a bênção e a prosperidade. Creia, a prosperidade de Deus é muito maior que ouros e pratas. Tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Escolha estar sempre perto da vontade de Deus. E outra coisa, você vai ser tentado, provado. Falo isso porque tenho 20 anos pregando o evangelho, 15 anos como pastor, nasci no evangélico para a glória de Deus. Falo isso debaixo do temor do Senhor. Os elogios não me soberbecem, as críticas não me abatem, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Sou maduro o suficiente, tenho uma caminhada, passei por um seminário, passei por probatório, vim de um lar abençoado, uma igreja abençoada, mas com tudo isso, o maior de todos os aspectos, o maior de todas as bênçãos, o maior privilégio que eu me tenho é o Espírito Santo morar na vida do homem. Tem um livro do Bispo Macedo, acho muito bom, sobre o Espírito Santo, que está lançando. Qualquer livro que fala sobre o Espírito Santo, seja do Bispo Macedo, seja de algum teólogo mais renomado, isso é muito bom. E esse livro, aconselho vocês a comprar, até do Benihim, Bom Dia Espírito Santo, Bem-vindo Espírito Santo. É bom você alimentar o Espírito. O maior privilégio que o homem pode ter não é ter bens materiais, riquezas. Isso tudo é passageiro, isso tudo é supérfluo. E acredite, tem gente que se torna miserável, mesquinho. Tem gente que se torna até mesmo sórdido e pérfido por causa disso. E atrás, as moscas quer dizer príncipes dos demônios. Mas você precisa ser a imagem e a semelhança de Deus. Não digo que você não venha crescer, não é isso que estou dizendo. Cresça assim. Você não pode ser possuído por aquilo que você possui. Como disse Nabucodonosor, essa é a grande Babilônia que eu edifiquei para a exaltação da minha glória. O Leviatã, o orgulho. Ele só faltou dizer, louvado seja o meu nome, exaltado seja eu. A propósito, há muitas pessoas que são assim, até reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida. Milka representa a autoridade. A autoridade é que faz você ser quem você é. A autoridade é quem você
ser quem você é. No reino de Deus, aquele que exerce autoridade é o respeito, é a integridade. Um dia alguém falou para mim, pastor Oséias, eu estou pregando o evangelho, mas eu não tenho autoridade. Eu falei, você não tem autoridade porque você não tem intimidade, porque a intimidade gera autoridade. Outro falou, pastor Oséias, eu quero desistir de ser obreiro, porque são tantas as pedradas. Eu falei com ele, querido, a Bíblia fala que quem for covarde do caminho, volte. Aquele que pegou a mão no arado não pode olhar para trás. Servir a Deus é um prazer, uma alegria. O diabo se levanta, mas se levanta para cair. A Bíblia fala que é Deus que nos justifica, é Deus que nos protege, é Deus que nos dá o baluarte da defesa. É Deus que peleja por nós. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. E como eu sempre falo, quem contendeu com Deus e teve paz? Quem contendeu contra um homem de Deus e teve paz? Quem contendeu contra uma mulher de Deus teve paz? Querido, deixa eu te dizer algo para você. Demônio nenhum do inferno pode impedir o teu progresso. Se Deus tiver algo na sua vida, queridos, o demônio pode labutar, pode suar, pode espernear, pode sambar, mas não vai tratar de um cachorro latido, de um cão latido. Aliás, é o cão que a Bíblia se refere ao diabo. Então, agora é claro que você não vai na sua jurisdição. O diabo ele é como um cão vira-lata. Ele late, mas se você for no território dele, ele vai lhe morder. Deixe ele latir. Agora, se ele cair no seu território, ele está perdido. Muito bem. Milca representa autoridade, tem autoridade. A santidade traz autoridade, a oração traz autoridade, a leitura da palavra traz autoridade, o jejum traz autoridade, leituras de livros traz autoridade. Leia bons livros, estude a Bíblia, ouça pregadores. Eu sou o resultado dos meus encontros. Eu sou o resultado daquilo que Deus colocou em mim para eu fazer. E Deus falou comigo, Oséias, estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Ninguém poderá te resistir, porque tu tens sido fiel à minha palavra. E a mesma coisa eu falo para você e para qualquer servo de Deus na face da terra. Qualquer homem de Deus na face da terra, essa é uma promessa bíblica para todos nós. Anda na palavra do Senhor, anda na minha palavra e ser perfeito. Anda na minha palavra e ser perfeito. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tiza, prazer e alegria de viver. Quantas pessoas, queridos, têm perdido o prazer e a alegria de viver? Alguém já dizia o seguinte, que é necessário, se nós temos coisas que não se compra, o dinheiro não compra. Eu vi uma frase de esse Augusto Cury que eu achei fantástica. E Augusto Cury, ele fala algo que eu achei muito pertinente. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. É aquelas pessoas que sentem inveja uma da outra. São pessoas que exalam amargura, raiz de amargura. Pessoas que tentam sabotar, destruir o seu próximo por causa da inveja. É como uma raposa que viu uma uva, não conseguiu pegar aquela uva belas e verdes e falou, aquela uva belas e maduras e falou, estão verdes, estão azedas, estão podres. O invejoso, ele sempre espuma pelo canto. O invejoso, ele é perigoso.
O invejoso, ele é traiçoeiro. Mas Deus trata com os invejosos. A Bíblia fala que Saul, quem destruiu Saul, foi o próprio Saul. Ninguém tocou a mão de Saul. Quem destruiu Acabe foi o próprio Acabe. Ninguém tocou a mão em Acabe. Quem destruiu Jezabel foi a própria Jezabel. Ninguém tocou a mão de Jezabel. Você vê que depois de um ano do conselho que Daniel tinha dado a Nabucodonosor, rei da Babilônia, esse inflamou seu ego, estufou seu peito e disse: olha as palavras desse homem. Essa não é grande coisa inacreditável? Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? A Bíblia fala que se Deus tirar a nossa respiração, nós morremos. Se uma veia fechar do seu coração, você trava. Se uma veia do cérebro estourar, você trava. E muitas pessoas brincam de ser Deus. Cuidado, não brinque de ser Deus, que não seja nem eu, nem você. Devemos ser tementes a Deus, homens que andem nos caminhos do Senhor. E você precisa ter alegria, prazer, alegria de viver. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. Você precisa ter o prazer de caminhar, de falar, de chupar um belo fruto. Às vezes, eu me lembro do pastor Jorge Linhares. Ele chegou no espelho e falou: olha, eu posso pegar, eu posso movimentar minhas mãos, eu posso andar, eu posso enxergar, eu posso ouvir. Queridos, você é feliz e você não sabia? Dê valor às coisas simples da vida. Pegar violão, veja bem, eu pego esse violão aqui e eu toco esse violão. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Glória a Deus, isso é uma dádiva. Isso não tem dinheiro que pague. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra.
Caso contrário, você será um miserável, ainda que seja milionário. O pecado, ele destrói o homem. O pecado, ele separa o homem de Deus. E o pecado, eu sempre falo, pode ser fatal. Se eu pudesse, eu pregava o evangelho e dava conselho a muitas pessoas que precisam de conselhos, de direcionamentos, de consertos. Mas a Bíblia fala que as obras dos homens são maus e muitos homens estão cauterizados nos seus pecados. Infelizmente, muitas pessoas têm pagado o preço. Muitas pessoas têm, infelizmente, pagado um preço muito grande porque têm escolhido o pecado do que obedecer a Deus. E o pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado, ele coloca Deus no horizonte, no homem no ocidente, faz a separação. E muitas pessoas, eu tenho visto o quanto têm preferido o pecado. Eu falo, meu Deus, e oro para essas pessoas, peço a Deus, intercedo por todas elas, para que Deus tenha misericórdia, piedade, compaixão. Mas infelizmente, as pessoas elas pagam pelos seus erros e o culpado Deus não tem por inocente. Muitas pessoas, você pode observar que, infelizmente, elas pagam para pagar um preço alto. Porque alguém alguém já dizia que com Deus ele não se brinca. Foi como eu vi esses dias, alguém foi fechar a porta da igreja e o pastor falou, com Deus não se brinca. E alguém falou, você está me ameaçando? O pastor falou, não, com Deus não se brinca. E é verdade, às vezes as pessoas falam sobre as falas pentecostais, neopentecostais, mas muitas coisas que eles falam, bem da verdade, é verdade. Então, queridos, ande pelo caminho que você precisa andar. Se está errado, conserte, tenha metanoia, faça aquilo que Deus manda você fazer. E eu faço isso comigo todos os dias. Eu analiso o que é isso que a Bíblia fala, examino de ti mesmo, as nossas veredas. E todo grande homem de Deus, ele faz isso, ele analisa a si mesmo e passa a proceder de forma correta, de forma sábia. Alguém já dizia que errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Que você não vai permanecer no erro em nome do Senhor Jesus. Então aquelas 5 mulheres, elas foram perseverantes. Se você é filho de Deus e nós somos filhos, nosso espírito clama Abba Pai, paizinho, painho, né? É como nós aqui baianos chamamos nosso pai painho, né? Então você tem direito à herança divina, celestial. Não brigue por coisas banais, não brigue, não entre no jogo do diabo, não entre no jogo das trevas, mas esteja submetido à vontade de Deus. É como eu vi alguém também falando que você não vai discutir com o tolo, porque o tolo ele é muito experiente e ele vai vencer você por aquilo que ele está preparado e experiente. Não discuta com o tolo, ele te te rebaixa até o nível dele e te vence pela experiência. Há homens sábios e homem tolo. Há homens sábios e homem tolo. Provérbios fala sobre isso, não é uma utopia, é uma verdade. Homem sábio é aquele homem que ouve a palavra de Deus. É um homem simples do campo. Ou pode ser um homem nobre, ou pode ser um homem com vários títulos honorários. A questão é o estado de espírito moldado pela palavra de Deus. Você tem direito, você é filho de Deus. Deus muda as leis. Deus mudou as leis para favorecer a Daniel. O diabo arquitetou, o diabo tramou, o diabo planejou, mas Deus mudou as leis para favorecer a Moisés. Afinal de contas, o que é teu vai chegar nas tuas mãos. Se você pagou o preço, vai chegar nas suas mãos.
Ou, se você não pagou o preço, mas que é seu, vai chegar nas suas mãos, o diabo não pode tomar aquilo que é seu por direito. E deixa eu te dizer uma coisa, se o diabo se colocar na frente de Deus, Deus passa por cima. Às vezes não há diálogo. Às vezes Faraó, Deus tentou dialogar para Faraó, mas Faraó não quis ouvir a voz de Deus. Nabucodonosor, Daniel tentou falar para ele, mas ele não quis ouvir a voz de Deus, embora Nabucodonosor pagou um preço muito grande, diferente de Faraó, e depois escutou. E dentre tantos outros homens na Bíblia, como Manassés, que Deus teve que trazer ele pendurado pelo nariz com um anel. Não seja tolo, não seja imbecil de fazer como o apóstolo Paulo fez. Duro é calcitar para ti os arguilhões. Paulo, por que me persegue? Duro é para ti calcitar os arguilhões. Tenha um coração contrito, quebrantado, humilde perante Deus. E você vai ser bem feliz, abençoado por Deus. E a causa foi justa. A causa foi justa. Deus dá discernimento. Coloquei hoje um livro de Chris Volanton sobre o discernimento espiritual do profeta. O profeta precisa ter um discernimento espiritual, ter os seus ouvidos espirituais atentos, os seus olhos espirituais atentos para o futuro. O profeta ele não anda cambaleando, não anda sozinho, não anda ouvindo vozes estranhas. Ele ouve a voz de Deus. Você quer ser um profeta? Você quer ser um pastor? Segundo o coração de Deus, ouça a voz de Deus. Não ouça a voz do homem, ouça a voz de Deus. Tenha intimidade com Deus. Faça sua casa um altar de adoração a Deus. Muitas pessoas falam, pastor, como eu posso saber que alguém se converteu? Duas coisas. Quando ele faz o seu coração um altar a Deus, quando ele faz o seu coração do altar a Deus, ele vai renunciar ao pecado, quebrar os pactos, confrontar o pecado e vai ter a metanoia que ele precisa. Então, queridos, que vocês venham a ser abençoados com essa palavra. Devemos ser homens segundo o coração de Deus. Devemos ser homens segundo o mover de Deus. Devemos ser homens segundo a graça de Deus. E isso que Deus quer. Deus procura homens e mulheres que sejam príncipes, princesas, homens de Deus. Eu falo aqui sobre a cultura que nós estamos vivendo. E falo aqui debaixo do sangue de Jesus. Vamos ficar com essa canção? Abre o seu coração para Deus. Abre o seu coração para Deus. Deus, Ele quer ver você. Deus, Ele quer falar com você. Aleluia, glória a Deus. Deus é santo. Somente falar algo.
Deus falou uma coisa e 2 vezes ouvi, o poder pertence a Deus. Abre os olhos, peça a Deus para tirar as escamas dos seus olhos. Fala, Deus, tira as escamas dos meus olhos. Eu quero te ver cada dia mais exaltado e bem alto, como o meu Senhor e Salvador. Santo, santo, santo. Aleluia. Bom é servir ao Senhor, adorar o Senhor do mundo. Só Deus é santo. Sede santo, porque eu sou santo. Um abraço aí ao grupo de teologia sem manipulação, os nossos pastores, amigos, pastor Márcio Cisterna, pastor Kleber, pastor Guilherme, pastor Lucivan, pastor Rony Anderson, presbítero Jurandir, Deus abençoe grandemente. Um abraço aí nosso irmão Manuel, com certeza vai ouvir essa mensagem. Nosso amigo, irmão, presbítero Vago, Deus abençoe. Santo é o Senhor. Dessa festa. O motivo dessa festa é ele. Olha pra pessoa do teu lado e diga, meu irmão. Glória a Deus. O motivo dessa festa é ele. Se não fosse o preço pago ali naquela cruz há mais de 2000 anos atrás, a gente nem estaria aqui nessa noite. Mas por causa dele, em função dele, para ele, são todas as coisas. Se você crê nisso, faz barulho, glorifica o teu Deus, glorifica Cristo, vamos lá, adorador. Eu quero ver só as vozes, só as vozes. Santo, santo. Deixe-me orar por você. Senhor Deus, Pai Celestial, que o Senhor abençoe a vida de todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, meu Pai. No Instagram, no YouTube, que teu Espírito Santo fale nesse desenho, quebrando todas as fortalezas do diabo e abençoando o corpo, a alma e o coração, Senhor Deus. Em nome de Jesus, trazendo prosperar, Senhor, trazendo santidade, quebrantamento a todas as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Até mais. Em nome do Senhor Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória eternamente a ele. Amém e amém.